Irmãos, saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Uma alegria estar de novo nesta igreja. Agradeço aos irmãos da mocidade que me convidaram, o conselho, ao pastor da igreja. Que Deus continue a nos abençoar hoje neste último sábado. O tema, irmãos, que me foi passado é a vida do membro da igreja. O que é ser membro da igreja, qual a importância, quais são os deveres do membro da igreja, e eu convido os irmãos a abrir em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, nós vamos ler agora, e posteriormente nós vamos voltar nesse texto. Atos 2, a partir do 42, nos diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, por mais este trabalho, mais essa atividade, pela oportunidade que temos de juntos aprendermos a Tua Palavra, estarmos juntos em comunhão, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pela vida desta mocidade, pelos 4 sábados com propósitos que há anos, ó Deus, tem sido feito nesta igreja, que o Senhor continue a abençoar esta programação e que nesta noite, ó Deus, em especial, a Tua Palavra fale aos nossos corações, na visão que nós temos de ter, ó Deus, do que é a igreja e da nossa necessidade de participarmos da vida da igreja. Que assim o Senhor nos abençoe neste assunto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a nossa fala aqui vai ser dividida meio que em 2 partes. A primeira um pouquinho mais teórica, por isso que eu disse que depois nós vamos voltar para o texto bíblico, mas primeiramente eu queria ver um pouquinho da lei da igreja, da constituição da igreja, algo bem rápido, porque se nós ficarmos falando aqui de constituição, né, não é o propósito, é só para conhecimento rápido. Eu sei que pastores, presbíteros mexem um pouco mais com a constituição da igreja, mas se você é presbiteriano, se você é membro da igreja presbiteriana, então você também é regido, de certa forma, pela constituição da igreja. A igreja ela é regida pela sua constituição, e a constituição da igreja ela fala sobre membresia. Ela fala o que é ser membro de igreja, como que se faz para ser membro de igreja e quais são as responsabilidades, os deveres dos membros da igreja. Então, as questões legais, né, da nossa CIPB, tem um capítulo 3 específico que fala sobre membros. Se você não conhece, então, diz o seguinte: a seção 1, ela fala sobre classificação, direitos e deveres dos membros da igreja. Por isso que eu trouxe isso, né? O objetivo que me foi passado é falar justamente desses deveres dos membros da igreja. E a Constituição, ela fala especificamente sobre isso. Então, lá no seu artigo 11, diz: são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas e inscritas no seu rol, bem como as que bem como as que se lhe tenham unido por adesão ou transferência de outra igreja evangélica e tenham recebido o batismo bíblico. E o artigo 12 diz: são membros da igreja, os membros da igreja são comungantes e não comungantes. Comungantes são os que tenham feito a sua pública profissão de fé. Os não comungantes são os menores de 18 anos de idade, que, batizados na infância, não tenham feito a sua pública profissão de fé. Então, para a igreja presbiteriana,
Qual que é o início da vida na igreja? De maneira mais assim, legal, vamos dizer. Olhando para esses dois artigos. É uma pergunta mesmo. Pode participar, tá? Eu vou fazer pergunta. Se você quiser, levante sua mão e fale. Ou então já pode falar direto, não precisa levantar a mão. Eu estava falando, a Dulce sabe. O que inicia? Alguém pode ser membro da igreja sem ser batizado? Alguém pode ser membro da igreja sem ser batizado? Então olha só, o que inicia a vida na igreja, de maneira visível, é o batismo, certo? O batismo, tanto das nossas crianças, quanto pessoas que se convertem já numa fase adulta, elas são iniciadas na igreja visível pelo batismo. Né? Vocês sabem o conceito de igreja visível e invisível? Alguém pode dizer o que é a igreja visível? O que seria a igreja visível? Alguém já viu esse conceito? Assim, lembra lá da classe de catecúmenos? Alguém já viu? Quem nunca viu? Igreja visível e invisível. Nós somos igreja visível ou invisível aqui? Nós somos os dois. Eu espero que nós sejamos os dois. Igreja visível e invisível. Igreja visível é aquela realmente que nós conseguimos ver. Mas é aquela que a igreja, como instituição, ela reconhece, são seus membros. Tá? Nós somos parte desta igreja visível. A igreja invisível só Deus sabe. É aquela que o Senhor conhece. São os crentes verdadeiros. Porque nós sabemos, irmãos, e a Bíblia nos diz que, infelizmente, há pessoas que são batizadas, fazem a sua profissão de fé, mas não são crentes. Não vivem com o Senhor. Muitas das vezes são joio que estão crescendo no meio do trigo. Então é por isso que, conceitualmente, nós temos, a nossa confissão de fé, ela fala destes dois conceitos, igreja visível e invisível. E o que dá, então, essa questão de visibilidade dentro da nossa lei é justamente o batismo. Então são crianças que são batizadas, né, e não são comungantes até que façam a sua profissão de fé. São membros comungantes e não comungantes. Então nós temos essas duas questões, né, de membros de igreja, essas duas classificações de membros de igreja. Até aqui tranquilo, certo? Só estamos vendo a lei da igreja por enquanto. O artigo 13 diz, somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja. Então, a partir do momento, até que mesmo um adolescente, ele faz a sua profissão de fé, ele passa a ter obrigações, ele passa a ter os privilégios. Alguém pode dizer um dos privilégios de ser membro comungante? Santa Ceia, o que mais? Fala. Isso, são privilégios de membros de igreja. Aqueles que são não comungantes não têm esses privilégios até que façam a sua profissão de fé, certo? Primeiro parágrafo diz, só poderão ser votados os membros maiores de 18 anos e os civilmente capazes. Então, para ser eleito, por exemplo, diácono, presbítero, tem que ser maior de 18 anos. E o parágrafo 2 diz, para alguém exercer cargo eletivo na igreja, é indispensável o decurso de 6 meses após a sua recepção. Para o presbiterato ou diaconato, o prazo é de 1 ano, salvo casos excepcionais a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais vindo de outra igreja presbiteriana. Então, há privilégios que os homens da igreja, e somente os homens podem ter, só que a nossa Constituição ela resguarda um certo período de maturação, de maturidade, né, para que a igreja conheça realmente aquele membro que ela vai eleger como um oficial, entendendo que ele tem que ter, primeiramente, obviamente, aqueles critérios bíblicos. Parágrafo 3º diz, somente membros de igreja evangélica, em plena comunhão, poderão tomar parte na Santa Ceia do Senhor e apresentar ao batismo seus filhos, bem como os menores sob sua guarda. Então, alguém que não é membro da igreja presbiteriana pode batizar um filho na igreja presbiteriana? Olha lá a lei.
alguém que não é membro da igreja presbiteriana pode batizar um filho na igreja presbiteriana? Ele não pode. Não pode. Ele tem que ser membro da igreja para batizar, para que ele apresente, certo? Agora, a Santa Ceia, nós damos Santa Ceias a pessoas de outras denominações, né? Tem que ser igreja evangélica. Aqui nós teríamos um outro estudo para falar sobre isso. Há um grande problema nos dias atuais, mas às vezes a igreja ela nem tem tanto controle sobre isso, porque no dia da Santa Ceia nós até falamos, né, que se você está em plena comunhão, é batizado, pertence a uma igreja verdadeiramente evangélica, então você pode participar da ceia conosco. Mas nem sempre o pastor, ou os presbíteros, ou quem está servindo a ceia sabe da vida da pessoa que está visitando a igreja, não conhecemos, mas legalmente, constitucionalmente, então, nós servimos a ceia para pessoas de outras denominações evangélicas, tá? Que sejam membros dessas igrejas, né? O artigo 14 são deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, viver de acordo com a doutrina e a prática da Escritura Sagrada. É por isso que um membro de igreja responde pelos seus atos diante da igreja. Porque é dever dele viver biblicamente conforme as Sagradas Escrituras, viver de maneira bíblica. E quando ele não vive de maneira bíblica, então entra o código disciplinar da igreja e nós entramos então em processo disciplinar. Alguém pode disciplinar quem não é membro da igreja? Nós podemos disciplinar alguém que não é membro da igreja? Não. Então, o conselho, comecem a perceber a importância de ser membro da igreja. É um dos nossos pontos aqui. O conselho da igreja, a vida espiritual da igreja, tem responsabilidade sobre os seus membros. Pessoas que, por vezes, frequentam a vida da igreja, elas não caem neste privilégio. Por que eu estou falando de privilégio, irmãos? Porque muitas das vezes, quando a pessoa ela é disciplinada, o propósito da disciplina é para o seu próprio bem. Não é isso que diz Hebreus 12? Para o restabelecimento da vida espiritual dessa pessoa. Então é um privilégio ser cuidado pelo conselho da igreja, pastoreado pelos seus presbíteros, docentes e regentes. E então essa pessoa, ela tem este privilégio de ser guardada. Não que o pastor, os presbíteros ou as pessoas da igreja não vão cuidar de certa forma, pastorear, visitar pessoas que estão frequentando a igreja por um tempo. Mas o normal, e é dever de pessoas que frequentam uma igreja local, nós vamos ver isso daqui a pouco biblicamente, é dizer o quê? Eu quero ser membro da igreja. Eu não estou vendo tantos adolescentes, ela ainda é criança, né? Mas talvez você, que ainda não fez a sua profissão de fé, é o momento para você pensar, é o momento para você analisar a sua vida, para se tornar um membro da igreja realmente, fazendo algo que é uma grande responsabilidade, mas é um passo também muito importante na vida da igreja. Então não é normal pessoas frequentadoras de igreja. E a gente vê isso muito nas igrejas evangélicas. Mas o nosso pensamento é um pouco diferente. Pessoas, às vezes, que ficam pulando de igreja para igreja. Tem tantas pessoas que fazem isso. Pulam de galho em galho. Isto não mostra maturidade, não mostra maturidade cristã. Nós temos compromissos com as igrejas locais que Deus coloca na nossa vida. E tem gente que a gente sabe assim que, deu algum probleminha aqui na igreja, o que acontece? Vou para outra igreja, vou para outra igreja, vou para outra igreja. Nós somos membros chamados por Deus a pertencer um corpo. E esse corpo se expressa na vida da igreja hoje, institucionalmente, com a igreja local, certo? Com a igreja local. Então, viver de acordo com a doutrina e prática das Sagradas Escrituras. Honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra. É seu dever, é meu dever como membro dessa igreja, testemunhar o nome de Cristo. Com a minha boca e com a minha vida. Sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente.
Por isso que pessoas que não são dizimistas, elas estão passíveis até mesmo de disciplina. E não é a disciplina, ela não precisa ser necessariamente sempre pública. Uma disciplina pode ser exercida, por exemplo, com uma exortação pastoral, porque é dever. E a pessoa que vem à frente e ela se torna membro da igreja, ela está dizendo diante de Deus e diante da igreja, ela está assumindo um compromisso que ela tem o dever também, e é um dever não constitucional apenas, mas nós cremos que isso expressa o que a Bíblia expressa, o que a Bíblia diz, é um dever de sustentar a igreja com os seus bens também. Obedecer às autoridades da igreja, enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. Isso aqui, irmãos, é algo às vezes triste. Não estou olhando para a vida da igreja da Vila Nilo, tá? Estou olhando para as igrejas de modo geral. Às vezes nós marcamos assembleia, né, e às vezes o quórum é mínimo. É dever dos membros da igreja participarem da vida da igreja, da assembleia. É importante. São momentos cruciais de decisão. Então é dever seu, como membro da igreja, se você é membro da igreja, participar das assembleias. A demissão de membros, pulando lá para o artigo 23, eu vou correr um pouquinho. Se dá por exclusão por disciplina, exclusão a pedido, exclusão por ausência, carta de transferência, jurisdição assumida por outra igreja, falecimento. O primeiro parágrafo diz: aos que estiverem sob o processo não se considerará carta de transferência, nem deles se aceitará pedido de exclusão. Ninguém pode ser transferido se estiver em processo de disciplina. E os membros da igreja, de paradeiro ignorado, durante 1 ano, serão inscritos em rol separado. Se 2 anos após esse prazo não forem encontrados, serão excluídos. Quando um membro de igreja for ordenado ministro, será o seu nome transferido por efeito de jurisdição eclesiástica para o rol do respectivo presbitério. Pastor não é membro de igreja, pastor é membro de presbitério. Mas preste atenção nesse parágrafo 2º. Quem está ausente da vida da igreja, quem não aparece, pode ser excluído, simplesmente porque não participa da vida da igreja. Então a gente começa a ver, irmãos, que ser membro da vida, ser membro de igreja, necessariamente leva as pessoas à participação na vida da igreja. Até aqui tranquilo? Gastei um tempinho rápido para nós vermos questões legais, mas o meu ponto aqui é Bíblia, tá bom? Então, quais são os compromissos de um membro da igreja? Eu uso bastante este livro, A Vida na Casa do Pai. É um livro mais antigo, bem antigo, da nossa editora. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, esse livro fala bastante sobre essas questões. São questões básicas, o livro é fino, com uma linguagem fácil. Se você quiser, então, pode pesquisar sobre esse livro. Então, quais são os compromissos? Primeiro, participação na vida da igreja. Nós já lemos Atos, agora vamos lá para Hebreus. O meu assunto aqui, irmãos, eu até falei com o pastor Antônio, é bem simples, viu? Ele é bem tranquilo, não há dificuldade teológica no meu assunto, não. Só que ele precisa ser levado bastante, é uma questão muito prática. Eu creio que muito do que eu estou falando aqui, eu estou, como se diz, né, chovendo no molhado. Eu estou falando coisas que talvez você escute corriqueiramente na sua vida da igreja. Mas, ao observar alguns textos só que nós vamos ver, observamos um pouco, falamos um pouco aqui das leis da igreja, eu quero que você questione a sua vida diante de Deus, e aí cada um vai poder analisar a sua vida diante do Senhor, para ver como está a sua participação na vida da igreja, nos trabalhos da igreja. Porque a vida da igreja não se faz apenas aos domingos. A vida da igreja se faz ao longo de muitas atividades que ela tem, algumas durante a semana, algumas de casa em casa. Essa é a vida da igreja.
Se nós temos uma visão um pouco limitada de que a vida da igreja ocorre somente aos domingos, então nós estamos participando pouco da vida da igreja. É muito bom vir ao domingo? É necessário? É uma obrigação? Sim. Mas nós vimos lá já em Atos que a igreja se estendia a um relacionamento entre as pessoas. E um relacionamento que acontecia de casa em casa até. Então, alguém pode ler, por favor, Hebreus 10, 19 a 25? Certo, irmãos, o contexto aqui bem próximo ao que a gente mais separa nesse texto, de acordo com esse tema, né, que está lá, não deixemos de congregar-nos, está na questão da intrepidez que nós temos de entrar no Santo dos Santos. Por meio de Cristo Jesus, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. Então, este é um contexto de nos reunirmos para cultuar ao Senhor e para estarmos na presença do Senhor. É importante nós termos essa concepção da necessidade e de um dever de não deixarmos de congregar. Aqui há uma ordem, não deixem, está no imperativo, não deixem de congregar, porque nós temos esse livre acesso ao Pai. Então, ser membro da igreja implica neste compromisso e nessa visão maior, que é uma visão bíblica, de que em Cristo Jesus eu tenho o privilégio, a intrepidez de estar diante do Pai. Não há mais empecilhos, Ele é o nosso mediador, Cristo Jesus é o nosso mediador. E tendo esta motivação, este privilégio, então, o autor aos Hebreus, ele conclui aqui esta parte dizendo, ora, se é assim, se nós temos tudo isso em Cristo, se nós temos esta intrepidez, né, o véu se rasgou, e nós temos esse acesso ao Pai, então isto deve me motivar a viver em comunhão, a congregar, a estar com os meus irmãos, porque eu faço parte deste corpo de Cristo Jesus, que tem livre acesso ao Pai. Por que eu devo estar na igreja? Não é por mera obrigação legalista, não é porque se eu não for 1, 2, 3 domingos, o pastor vai me ligar, perguntando, meu irmão, o que está acontecendo com a sua vida? Ele provavelmente vai fazer isso, mas a minha necessidade, a minha motivação, é porque eu tenho este livre acesso ao Pai, esta intrepidez de estar na presença do nosso Deus, louvando, glorificando juntamente com os meus irmãos. Então, membresia implica em compromissos, implica em cumprir uma ordem, com a motivação correta. Quando você deixa de vir à igreja por um certo período, eu sei que às vezes acontece, existem domingos que nós temos algumas situações excepcionais que não permitem que nós venhamos à igreja, ou algumas situações na vida, uma doença, alguma situação que realmente nos impede. E aí a igreja vai até nós, né? O pastor vai lá, leva a ceia, né? Irmãos vão visitar, cultuam ali com aquele irmão, é o corpo de Cristo que está junto com aquele irmão que está impedido. Agora, quando um membro de igreja, ele começa a tomar a decisão, domingo após domingo, e isso começa a ser mais frequente, ele vem uma vez, aí ele não vem 2, 3,
4. Aí no mês seguinte, ele volta à vida da igreja, ele precisa voltar à sua motivação. Ele precisa se questionar a motivação. O porquê que eu tenho deixado de estar na igreja? Eu sou membro do corpo de Cristo, membro daquela igreja local. Eu preciso estar com aqueles meus irmãos que Deus colocou na minha vida para cultuar a Deus, porque a minha motivação é Cristo Jesus. É essa intrepidez que eu tenho, esse livre acesso ao Pai que eu tenho por meio de Cristo. Cumprimos uma ordem com a motivação correta. Certa vez, irmãos, perguntaram para Jay Adams. Jay Adams foi um pastor que lidou muito com o aconselhamento bíblico, alguém mais conhecido, talvez se alguém nunca ouviu falar, mas é alguém mais conhecido, o pastor com certeza conhece. Então, foi um homem muito usado por Deus, e aí perguntaram para ele, devemos disciplinar alguém que não é membro da nossa igreja? Uma pergunta que eu até fiz aqui. E aí ele respondeu, não, claro que não. As pessoas que não são membros de uma igreja devem ser tratadas como incrédulas, pois elas mesmas estão se tratando como incrédulas. Isto mostra, irmãos, e aí eu faço uma pergunta, o que essa frase tem de implicações para nós? Isto mostra a importância, a relevância de ser membro de uma igreja local. E ser membro de uma igreja local implica no compromisso de participar dos cultos, das atividades, das reuniões de oração, da vida da igreja, o quanto for possível. O quanto dentro das minhas condições de saúde, às vezes de trabalho, porque nem todo mundo, tem gente que trabalha no domingo, tem gente que cumpre escalas ao domingo, então a gente coloca essas ressalvas, mas o quanto for possível participar da vida da igreja. Hoje, eu acho que isso já foi bem discutido, mas ainda há pessoas que falam isso. Há pessoas que dizem assim, eu posso ser crente, mas eu não preciso da igreja. Eu não preciso dessa instituição. E aí nós estamos vendo que isso é totalmente contrário à Bíblia. Mas há pessoas também na igreja, que às vezes frequentam uma igreja, que vêm, e às vezes vêm mais esporadicamente, que pensam que, eu chamo, não sei se alguém já falou do mesmo termo, mas eu chamo isso de crentes fast food, ou o evangelho do fast food. Há pessoas que acham que a vida na igreja e a vida com Deus eu venho, eu sento, eu ouço, eu participo ali, eu saio, eu não falo com ninguém, acabou. Mal o pastor chegou lá na frente, lá atrás para cumprimentar, eu já estou indo embora, e essa é a minha relação com a igreja. A gente vê isso, é muito diferente, por exemplo, do texto lá de Atos. É muito diferente. São pessoas que não se colocam à disposição para trabalhar. São pessoas que não vivem a vida da igreja. Então, não vivem este compromisso maior de ser membro de uma igreja, de estar com seus irmãos, não de congregar-nos. É plural, não é algo isolado. Igrejas locais devem possuir hall de membros e cristãos devem participar desta membresia. É compromisso, certo? Então, esse senso de pertencimento, irmãos, ele sempre foi marcado desde o Antigo Testamento. Se nós falamos, e nossa confissão fala do batismo, no Antigo Testamento, qual era este símbolo? Circuncisão. Sabemos que era um símbolo menor, o batismo ele estende este símbolo, tanto é que somente os homens eram circuncidados, mas porque eles também eram representantes ali do povo de Deus, e o povo judeu do Antigo Testamento tinha muito claro quem era pertencente, quem não era. Quem não era chamado e taxativamente, de maneira negativa, de incircunciso, ou seja, não pertence a este povo. Então o povo de Deus sempre teve essa concepção de pertencimento, de unidade.
E essa unidade é marcada por símbolos, circuncisão e batismo. Nem precisamos abrir lá Gênesis, aqui é referência, só quero dar aqui o ponto para o símbolo, né, para essa que marcava sempre esta unidade. E aí, voltando lá para o texto de Atos, Cristo acrescenta dia a dia pessoas a esta igreja visível, local, chamando a esse compromisso mútuo. E acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A pergunta, eu quero que paremos e prestemos atenção nisso. Acrescentava a quem? Cristo acrescentava a quem os que iam sendo salvos? Quem é que crescia? Quem é que estava crescendo? A igreja, irmãos. Percebam isso, percebam o que o texto está dizendo. Cristo trazia a igreja, e ele faz isso até os nossos dias. Então, pessoas que não vivem este compromisso, estão longe do que o próprio Cristo fez pelas suas próprias vidas. Quem os trouxe a este pertencimento é Cristo. Cristo os trouxe a pertencer à igreja que crescia dia a dia. Ali era uma igreja local, era a igreja de Jerusalém. Então, quando uma pessoa que ela se torna membro da igreja, ela passa a esfriar neste processo de pertencimento, de congregar, de viver a vida da igreja, ela está se afastando daquilo que inicialmente foi a vida dela. O propósito de Cristo para a vida dela, pertencer ao meu corpo e viver neste corpo, amar este corpo, trabalhar neste corpo, congregar uns com os outros. Cristo acrescentava dia a dia a igreja visível. O texto que provavelmente está aberto, né, é Hebreus, veja os versículos 24 e 25. Olha só que interessante também. A ordem de viver em comunhão, irmãos, ela envolve estímulo mútuo. Consideremos, versículo 24, consideremos também uns aos outros para o quê? Para nos estimularmos ao amor e às suas obras. Como que eu cumpro esta ordem, este compromisso, sem participação na vida da igreja? Como cumprir este compromisso sem participação na vida da igreja? É um compromisso meu, é um compromisso seu, como membro de uma igreja local, estimular uns aos outros. E de maneira muito prática, vou perguntar para vocês, é algo, mais uma vez, chover no molhado, mas para que vocês respondam. Como fazer isso? Quais são as maneiras que nós fazemos isso? Como você estimula o seu irmão a esta prática, a esta vida na igreja? Como nós nos fortalecemos mutuamente? Congregando, orando uns pelos outros. Veja, são perguntas simples. Estou perguntando aqui coisa simples. O que mais? Servindo uns aos outros. O que mais, irmãos? Como que a gente expressa esse amor? Fala. Então, visitando, vida de igreja, e lá Atos fala sobre isso, partiam o pão de casa em casa, se estende. Se estende. E perceba uma coisa, às vezes a gente percebe na vida da igreja um grupo, e não é que seja uma panela, mas é um grupo. Existem pessoas, e toda igreja é assim, não deveria, mas toda igreja é assim, que a gente vê, parece que é um grupo assim, são os que mais trabalham. E normalmente, irmãos, neste grupo há uma união maior. A gente não pode ser hipócrita, essa é a realidade mesmo. E por quê? Porque estão mais juntos.
Estão mais juntos. E às vezes as pessoas que talvez estão um pouco fora dizem assim, mas tem panelinha, tá? Olha, não é isso. É que as pessoas elas estão mais próximas, porque elas estão trabalhando corriqueiramente. Olha, a nossa igreja ela é formada por sociedades internas. Né? E como que a gente agrupa, por exemplo, adolescentes num único grupo? Dando trabalho para eles. Eles precisam trabalhar. Eu cresci nesta igreja, os irmãos bem sabem, né? E eu lembro da minha UPA, da minha adolescência, nós estávamos juntos quase que todo sábado. Não é, Melinda? Melinda ajudava a gente também lá no passado. Quase que todo sábado. Todo sábado. E isso criou uma unidade, uma amizade. Então, a vida da igreja é assim. É assim, irmãos. Quanto mais nós trabalhamos, mais nós estamos juntos, isso vai criando vínculos. Isso vai criando amizade, é estímulo. Né? E quando eu percebo que alguém está com necessidade dentro deste grupo, então eu esqueci seu nome, meu pai, Renan. Eu faço o que o Renan fala, eu vou visitar, eu oro, eu participo da reunião de oração, se eu posso, obviamente, a reunião de oração aqui é segunda-feira à noite, né, que eu sei. Então, se eu não trabalho, não estudo, eu tenho condições, eu vou, eu ouço os pedidos de oração, eu oro pelas pessoas. Isso é vida da igreja, isso é o estímulo em amor, é o que o texto nos está dizendo aqui. Voltando lá para Atos, né, eu estou fazendo sempre um paralelo dos dois textos. Atos 4:44, a gente já leu, diz, estavam juntos e tinham tudo em comum. Fica difícil a gente perceber isso na igreja hoje, na nossa vida na igreja hoje, se nós não participamos da vida da igreja. Este viver junto, se reduz apenas ao momento de culto, e às vezes 5 minutos lá de uma conversa ali fora, quando o culto acaba, ou na escola dominical, isso é pouco. Isso é pouco. Então, a igreja, e eu sei que essa igreja ela é bem produtiva no sentido de trabalho, né? A igreja ela produz oportunidades, atividades, para que os crentes nas diversas faixas etárias possam estar juntos e viver a vida em comum. Ainda que a nossa sociedade seja muito diferente do que a Jerusalém do primeiro século. Ela é muito diferente. É uma sociedade extremamente corrida, mas ainda assim é possível nós termos este grupo unido e pertencermos uns aos outros nesse trabalho mútuo, nessa atividade mútua. Hoje de manhã, estava com a Dulce, olha só, estava com a Dulce de manhã. Nós estávamos lá na executiva da federação. Né? E por que aquele grupo é um grupo que ao longo do ano ele se une, em certa forma? Né? E são pessoas de diversas igrejas, porque estão trabalhando juntas com o mesmo objetivo. Então, trazendo isso para uma igreja local, uma SAF unida vai ser uma SAF que tenham mulheres que trabalham. Uma UPH mais unida vai ser de homens que trabalham, que se unem para trabalhar. Os nossos adolescentes vão criar mais vínculos se eles estiverem constantemente trabalhando, participando da vida da igreja em suas atividades. Tinham tudo em comum. Então, irmão, ser cristão, a gente sabe, envolve este senso de pertencimento, de grupo, de responsabilidade. Igreja não cabe individualismos. Em igreja não cabe individualismos. Em igreja não cabe a minha opinião. Eu penso assim, eu quero aparecer, o meu cargo. Igreja não é assim. Igreja é sempre grupo. E o sistema presbiteriano é maravilhoso, porque o sistema presbiteriano ele é um sistema de votação. Ele é um sistema representativo de votação. Então, ele expressa isso. Estímulo ao aconselhamento, né? Eu perguntei algumas coisas, como é que nós estimulamos uns aos outros, os irmãos falaram, e às vezes numa visita é um aconselhamento que se faz. Então vamos ler Colossenses 3,16, que é um texto bastante conhecido.
E alguém já pode abrir também, por favor, para nós corrermos um pouquinho mais, Romanos 12, 15. Quem achou, pode ler, por favor, Colossenses 3,16. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos. Um aconselhamento também é uma maneira de aplicar a palavra de Deus ao coração daquele que precisa de estímulo, de uma orientação, de uma exortação, dentro dos seus próprios grupos, com a responsabilidade de cada um, há assuntos que realmente cabe ao pastor, cabe ao presbítero aconselhar, né, mas irmãs devem aconselhar irmãs. A Bíblia fala de que mulheres mais experientes, elas ensinem as mais novas sobre a vida do lar, sobre as atividades de ser esposa, de ser mãe. Isso é aconselhamento, isso é estímulo, isso é vida da igreja, né, em conjunto. Romanos 12, 15, outro texto também conhecido. Qual é o perigo quando nós nos alegramos mutuamente? O que a gente... É mais fácil, certo, nós nos alegrarmos do que chorarmos com os que choram, né? Às vezes a gente foge mais de chorar com os que choram, não é verdade? A gente foge um pouco mais. Mas qual que é o perigo de nós praticarmos e aplicarmos essa questão de nós nos alegrarmos com os que se alegram? Há perigo? Não? Alguém acha que há perigo? E se você for invejoso? Às vezes nós temos dificuldade de nós nos alegrarmos com a alegria dos nossos irmãos. Então nós precisamos realmente nos alegrarmos, e aí é óbvio, tirando a inveja dos nossos corações. Alegrar-se com os que se alegram é verdadeiro mesmo. É algo verdadeiro. É dizer, que bênção, meu irmão, você conquistou isso na sua vida. Que alegria, eu estou feliz por você. E às vezes o nosso coração diz assim, Senhor, por que eu? Não sou eu que ganhei isso. Por que não aconteceu isso comigo, com a minha família? Então, este é o perigo. Às vezes a gente esquece desse perigo. Então, este estímulo mútuo é realmente, irmãos, ter esta alegria mútua e ter esta compaixão mútua com os que sofrem. E mais uma vez, eu acho que eu já falei isso, mas participação em reuniões de oração são bons momentos para exercer esse estímulo mútuo. Porque ali tem momento de pedido, né? Aqui tem momento de pedido, Antônio, as pessoas abrem o coração e falam. E há momento de gratidão. E ali, reunião de oração, se eu falo lá na minha igreja também, é um ótimo momento para que eu conheça um pouco mais da vida do meu irmão, dos sofrimentos. Por que ele está pedindo oração? Eu, como pastor, eu presto muita atenção nesse momento, porque é ali que, às vezes, eu percebo, fulano está precisando de uma visita. Fulano está precisando de um apoio mais próximo, um apoio pastoral mais próximo. E você, que não tem a vida e atividade pastoral, mas pode pensar, puxa, eu vou ligar para fulano, eu quero conversar com a minha irmã, porque ela está sofrendo tanto, né, com essa dificuldade. Estímulo com o uso dos dons, a gente falou aqui. Alguém pode abrir Efésios 4, 11 a 16, eu nem vou abordar mais o texto, ou seja, expor o texto, não é o propósito. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Ainda que eu entenda, irmãos, que esse texto Paulo está falando do dom específico do ministério da palavra, é um dom da palavra, mas ele fala anteriormente nos versículos que Cristo subiu, ele deu dons, né? Concedeu dons como prêmios da sua própria vitória à igreja, e o ministério da palavra, mas também o meu serviço como o dom que Deus me deu, é para o crescimento espiritual do povo de Deus. Em, vamos dizer assim, excelência e essência, o ministério da palavra é isso. Mas o meu dom de servir, não apenas com o ministério da palavra, mas com os outros dons que Deus me dá, de presidir, de ter misericórdia, né, o dom da contribuição, que Paulo traz em outras listas, serve para o crescimento espiritual. Qual que é o contexto do capítulo 4 aí de Efésios? Qual que é o tema maior? Unidade. Unidade. O capítulo 4, Paulo quer falar sobre unidade. Então, veja que os dons se expressam com este objetivo, de unidade do corpo de Cristo. Eu pertenço, eu sou membro de uma igreja. Então, o meu compromisso, a minha responsabilidade é exercer o dom que Deus me deu, não para a minha própria glória, mas para a contribuição deste corpo e edificação deste corpo. Mais uma vez, uma pergunta reflexiva para que você pense diante do Senhor. Deus tem te dado dons. É certo que Ele tem. E como você tem exercitado isto? Como você tem pensado sobre isso, meditado sobre isso? E eu sempre também deixo uma ressalva, porque às vezes há pessoas que já estão em uma outra condição física. Há pessoas que não conseguem mais exercer aquilo que exerciam anteriormente. Não conseguem mais expressar com todo vigor físico o dom que Deus lhe deu. Mas ainda assim, é alguém que vai ser usado por Deus para uma palavra de incentivo, para ensinar alguém a fazer, para falar da sua experiência, como Deus usou a sua vida lá atrás, quando ele tinha mais vigor. E aí uma outra ressalva, jovens, João escreveu sobre isso. Eu vos escrevo porque sois fortes, tem vigor. Esse é o momento de vocês exercitarem esse dom. Este é o momento para que vocês arregassem as mangas e trabalhem, para que aqueles que são mais experientes, mais idosos, estão mais fracos, possam olhar e falar, graças a Deus, a igreja continua. A igreja tem jovens que continuam. E aqui eu estou falando jovens, a gente sabe que é uma faixa etária maior, adolescentes, pessoas dos seus 20, 30, 40, 50 anos, pessoas que têm vigor para fazer, para trabalhar. Precisamos exercitar isso, irmãos. Unidade, senso de pertencimento. Se nós olharmos 1 Coríntios 12 a 14, Paulo está aplicando a questão dos dons, e a questão dos dons são aplicadas em contexto de amor. O recheio disso é 1 Coríntios 13. E aí ele fala do amor. Então, o dom é uma demonstração do meu amor pela igreja, primeiro por Cristo, né, e pela igreja. Segundo, irmãos, eu estou caminhando para o final. Submissão à liderança fiel. Esse meu primeiro ponto foi mais extenso. Aqui eu quero só pincelar algumas coisas. O membro de uma igreja tem o compromisso de ser submisso à liderança fiel. E se você se lembrar lá do início da nossa palestra, a Constituição da igreja, ela expressa com fidelidade isso aqui. Porque ela diz que é dever do membro da igreja ser submisso à liderança, enquanto esta liderança se permanecer fiel. E é assim que deve ser a vida do membro da igreja. Vamos só ler esses dois textos, por favor? 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13 e Hebreus 13, 17. Duas pessoas podem ler esses dois textos.
presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Obrigado. E o outro texto? Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Irmãos, um dos problemas que às vezes é gerado em igrejas locais são quando membros não respeitam a autoridade daqueles que Deus mesmo constituiu como autoridade. São membros que não respeitam os diáconos, não respeitam a autoridade que os diáconos têm, que subjugam os diáconos como que vamos dizer assim, uma escala rebaixada. Os diáconos têm autoridade para zelar pela igreja, pela questão da disciplina, né, com a ordem e a decência no culto e com a igreja. Também em relação aos pastores da igreja, aos presbíteros da igreja. É bíblico, é dever de membros de igreja respeitar os seus pastores. E aí o texto diz, obedecei. E aqui o conceito, irmãos, o membro precisa reconhecer a autoridade de seus líderes em obediência, essa ideia de submissão ao ensino e ao conselho. O conselho aqui não é o órgão conselho, são os conselhos que são dados, o ensino da palavra. Enquanto eles forem fiéis, eu preciso escutar. Eu sou membro de uma igreja local e eu tenho que ter o meu coração aberto e pronto, não à crítica, não ao questionamento em primeiro lugar, mas ao meu coração aberto em ouvir e acatar com mansidão a palavra que está sendo ensinada, o conselho que está sendo dado. Às vezes há pessoas que querem que o pastor resolva a vida delas, no sentido assim, pastor, escolhe se eu devo ou não devo vender minha casa. Não é esse tipo de conselho aqui. O conselho é bíblico. Conselho bíblico. Às vezes nós, uma proximidade, uma amizade, podemos até falar alguma coisa da vida da pessoa, mas nós como pastores não temos o direito de decidir a vida das pessoas. Mas quando é bíblico, quando é uma posição bíblica, contundente, exata, que nós estamos dando, precisa ser acatado. É dever nosso, como membro de igreja, ser submisso a essa autoridade. Eu vou ler aqui rapidamente Hebreus 13, 7 a 9, nos diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Principalmente, lembrai-vos dos vossos guias, do exemplo deles, da vida deles, em oração por eles, em submissão à palavra. O que líderes fiéis desejam dos membros da sua igreja? Que creiam e sigam a Cristo. É isso que nós desejamos. Que cultivem a presença da unidade do corpo. Que trabalhem junto com Ele e não por Ele. O pastor não quer ninguém que trabalhe por Ele. Quer trabalhe por Cristo, trabalhe pela igreja. Que orem por eles. Que busquem seu conselho e direção bíblica. Que os ajude em seus erros e não simplesmente os critique. Crítica por crítica não vai ajudar um pastor, um presbítero, um diácono. É necessário que nós possamos falar abertamente com o nosso pastor, com o nosso presbítero, em submissão ainda, mas falar, meu irmão, eu quero orar pela sua vida, eu acho que quando você fez isso, eu acho que poderia ser dado um outro caminho, vamos ver biblicamente. E às vezes a crítica por crítica não acontece nem face a face, acontece em grupos, em conversas familiares, e isso não contribui em nada
na vida da igreja. Uma palavra aos líderes, rapidamente, o exemplo de Diótrefes, Demétrio, a gente podia ir lá para a 3 João, mas meu horário aqui já ultrapassou, eu quero só ler Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, diz o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas mais espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte na ganância, mas de boa vontade. Especialmente eu quero chamar a atenção desse versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Eu sei, pela posição que Deus me colocou como pastor, que é fácil ao nosso coração cair neste erro. Pela autoridade que nós temos sobre as pessoas, a influência que nós temos sobre as pessoas, e às vezes até mesmo o temor que se causa por estar diante da palavra de um pastor ou de um presbítero. Mas que os nossos corações e os irmãos que aqui são presbíteros, nós estejamos diante de Cristo e da sua palavra, que Deus nos ajude a não exercermos a nossa autoridade como dominadores, como impositivos, no sentido da nossa opinião pessoal. Não é a nossa opinião pessoal, é o que a Bíblia diz, é o que Deus quer, é o que o conselho em uma unidade chega à conclusão, porque em meio aos conselheiros há sabedoria. Então, que seja assim na nossa vida. Membros cooperam com a boa administração da igreja, eu já falei sobre isso. Membros não dizimistas fiéis prejudicam uma boa administração da igreja. Pense o seguinte: o conselho vai se reunir para fazer orçamento para a igreja o ano que vem. Ele precisa saber o quanto que entra normalmente. Então, membros que não são fiéis nos seus dízimos prejudicam nesse momento, porque às vezes a gente vê o gráfico de dizimista da igreja, de entrada da igreja, é assim, ó, quando deveria ser, no mínimo, linear. No mínimo. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, tem pessoa que perde emprego, tem pessoa... Sim, mas não dá para ser assim. E isso prejudica a questão da boa administração da igreja. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a termos sempre este senso de pertencimento, de unidade, de responsabilidade, de compromisso. Primeiro, participando da vida da igreja, como ouvimos. Segundo, ajudando e abençoando a vida dos nossos líderes. E terceiro, o compromisso de ajudar numa boa administração da igreja. Que Deus nos abençoe, que Cristo nos motive e que sejamos gratos por sermos membros de igreja. E você, que talvez ainda não é membro desta igreja local, que você pense nisso. Se prepare. Se você é um adolescente, converse com seus pais, converse com o pastor, os presbíteros, para que você chegue à conclusão: eu quero fazer minha profissão de fé, eu quero ser membro, eu quero dar este passo diante da igreja. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos em Cristo Jesus de pertencermos a um corpo, ao teu corpo, de sermos membros deste corpo, de trabalharmos para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, se há pessoas nesta igreja que talvez nem mesmo estejam aqui nesta noite, que necessitam, ó Deus, serem exortadas a participarem mais da vida da igreja, que o teu Santo Espírito as alcance, que o teu Santo Espírito possa as incomodar. E se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, que foi incomodado, que tem sido incomodado nesta visão de participar mais da vida da igreja, dentro das suas próprias limitações e condição, que o Senhor assim fortaleça, o Senhor assim abençoe. Abençoe, ó Deus, a liderança desta igreja, para que possa continuar a pastorear este rebanho, este corpo,
os membros que o Senhor tem colocado nesta igreja local. Desde o seu pastor, presbíteros, diáconos, abençoe as mulheres, ó Deus, abençoe os jovens, adolescentes, crianças, todos aqueles que pertencem a esta igreja amada. Que o Senhor continue a frutificar a boa obra no coração das pessoas e que o Senhor, como vimos na tua palavra, acrescente dia a dia aqueles que vão sendo salvos à tua igreja, ao teu corpo e especificamente aqui em Vila Nilo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.